Bom dia, YouTube, bom dia, comunidade das nações, como que vocês estão? Hoje, última segunda-feira do mês de setembro, viemos ontem de um culto tremendo do Bispo JB à noite. Se você não estava na nossa igreja, ele falou sobre Naamã, provavelmente na terça-feira já libera a gravação. Saímos ontem impactadas com o culto de ontem, né? E hoje a nossa devocional, o título é Evangelho da Graça. E tem a frase do compartilha que diz assim, ó: a graça, ela é escandalosa, pois ela nos veste da justiça de Cristo sem exigência de mérito. E o texto vai ser Efésios 2. Queria que você abrisse aí, Efésios 2. Os versículos são de 8 a 9. Mas eu queria ler o início dele, até o 10. O título aqui, hoje eu estou lendo em outra versão, ontem eu levei a Bíblia à noite para a igreja e esqueci dentro do carro, estou lendo aqui no aplicativo do meu celular. Você tem a Bíblia no seu celular? Porque aí numa hora que você está numa consulta aguardando, você abre ali e vai ler, né, alguma passagem. Então eu abri aqui, diz assim, Efésios 2, o título é Somente pela graça somos salvos. Somente pela graça somos salvos. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, marque esse versículo, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, olha a frase, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E agora, são os versículos chave aqui da devocional, 8 e 9. E eu queria que você marcasse aí. Eu até marquei aqui mesmo no aplicativo. Diz assim, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. E aí o capítulo, ele ainda continua, e eu queria depois te convidar a fazer o estudo do livro de Efésios. Nós já fizemos ele aqui na devocional, acredito que no ano passado. São 6 capítulos e é sobrenatural a leitura de Efésios. Vamos então orar, Jane? Vamos. Senhor Deus, obrigada pela tua graça. Nós estamos mergulhadas nela, nós estamos apaixonadas por ela, Senhor, porque através dela nós podemos te alcançar, te tocar. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Senhor. Obrigada por essa manhã tão preciosa, porque a tua misericórdia se renovou sobre a nossa cabeça. E nós podemos nos achegar a ti, chegar na tua presença, Senhor, e te adorar. Queremos te adorar em espírito e em verdade.
Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque são eles que nos separam de Ti. E pela Tua graça nós podemos nos achegar, sermos chamadas de amigas, de filhas. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu perdão tão pronto, sempre a nos alcançar. Deus, isso é favor demais para nós, ainda que não sejamos tal para com o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido leal, com um amor tão leal, Senhor, o Senhor tem nos alcançado. Muito obrigada, Pai. Palavras não podem descrever, Senhor, a nossa gratidão ao Senhor por isso, Deus. Obrigada por essa manhã tão preciosa. Obrigada pela tua palavra que nos ensina, que nos confronta, que nos molda, Senhor, que nos faz outras mulheres, que nos transforma por dentro, Pai. E nós queremos ser transformadas de dentro para fora. Nós não queremos viver apenas de discurso, mas nós queremos viver de fato e de verdade o teu evangelho. Que é boa notícia para nós, que é boa notícia para nossa casa, que nos alcançou com tão grande salvação. Ah, Deus, nós entregamos no teu altar tudo que temos e somos, tudo que leva o nosso nome, todos os nossos bens, porque o Senhor é a pérola de grande preço. O Senhor é o nosso tesouro, Pai, o maior tesouro que temos. Sem Ti, nada nós podemos fazer. Sem o Senhor, nós não temos esperança para o amanhã. Mas obrigada, porque a Tua esperança nos alcançou e nós podemos olhar para o nosso futuro, correr para Ele, Senhor amado, com alegria, com gratidão, com esperança, apesar das situações. Deus, muito obrigada por essa manhã, obrigada pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Djane. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas. Bom dia, Eneida. Bom dia, Brasil. Bom dia, YouTube. Bom dia, gente. Quero começar nosso encontro de hoje fazendo uma coisa que eu prometi para as crianças a fazer, tá, gente? Vocês vão aqui conhecer as crianças que estavam comigo ontem e eu prometi para elas que a gente ia fazer isso aqui. Vocês estão vendo essas criaturinhas aí? Muito bem. Queria que você, se tivesse filhos, olhasse para elas e elas vão representar nossas crianças, nossos filhos, nossa casa. Essa aí é uma turma de 8 e 9 anos que ontem encerramos uma série do Espírito Santo nos faz livre, e a Camille, que está aqui também, estava lá comigo, me ajudando, junto com a equipe da Tati, e foi muito especial terminar falando de Gálatas 5:22, falando de cada um dos atributos do fruto do Espírito, e agora que vocês já viram eles, eu quero compartilhar com vocês que eles colocaram aqui várias situações para viverem, espera um pouquinho, para viverem o fruto do Espírito. E eu falei assim, não, tenho que levar isso para o Brasil todo ver, que vocês vão se comprometer a fazer isso. E aí eles colocaram, gente, situações que eles iam fazer de acordo com o fruto do Espírito. Talvez aí na sua igreja você também tenha esse movimento de trazer uma nova geração para fazer o quê? Amar o nosso Deus, saber que eles estão prontos para viver a graça, porque a graça não é só para nós. A graça, esse favor que a gente não merece, é para o mundo. E eu queria te convidar a fechar seus olhos só mais uma vez, para poder orar por esses papéis escritos aqui. Gente, são situações que eles escreveram que eles tinham que estabelecer ações do Espírito, fruto do Espírito. Então, hoje, a partir de hoje, eles estão indo para a escola com o desafio de pôr em prática. Igual a você, bonita, que está todo dia aqui acordando cedo, lendo uma palavra, recebendo princípio e sabendo que precisa desligar esse dispositivo e praticar. Então, vamos nos juntar a essas crianças? Vamos lá? Vamos orar? E aí a gente vai orar também pelos filhos. Se você tem criança, ou filho grande, ou filho adolescente,
ou o filho aí que já casou, a gente vai abençoar os filhos. Ah, pastora, mas eu posso orar pelos meus netos? Pode. Bora orar por essa geração que precisa entender o evangelho da graça. Senhor, nessa manhã em que essas crianças vêm aqui nessa imagem e essa tarefa está aqui na minha mão, nós queremos consagrar a vida de cada uma dessas crianças que representam, Senhor, a geração que está chegando. Não é a próxima geração, já é a geração presente, aqueles que vão chegar nos ambientes e terem as escolhas certas, santificadas. Nós abençoamos as casas de cada uma dessas tuas filhas que estão aqui, aquelas que vão ainda acessar esse conteúdo, que sejam, ó Deus, abençoados, para que sejam aqueles que pratiquem, que coloquem em prática aquilo que aprendem na igreja, os sermões que ouvem, as canções que arrebatam, que, ó Deus, a tua graça maravilhosa possa alcançar cada uma dessas crianças que estão agora indo para a escola, se preparando, acordando cedo, algumas se preparando para uma prova, para um momento de atividade, apresentação de trabalho. Senhor, guarda o coração de cada uma delas e liberamos sobre essa nova geração a bênção da proteção. Pedimos mentes guardadas por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Obrigada. Camille, tu está aqui? Anne Camille foi dormir, ficou cansada, eu acho. Ana Camille ficou comigo ontem, e ela é daqui do nosso grupo, e eu quero te agradecer por esse tempo, porque você acabou de estabelecer comigo uma graça. Você acabou de fazer comigo, na prática, um momento de um benefício, de uma bênção que talvez você pense assim, nem merece, nem sei quem é. Não, gente, é isso que é graça, é você entregar um benefício a quem você não conhece, a quem você acha que não tem mérito, a quem você acha que não está pronto para aquilo. Você acabou de fazer isso, você orou por pessoas. Toda vez que você ora por gente que você não conhece, você está dentro de uma graça. Você está dando para alguém um benefício que você pensa assim, gente, mas eu nem conheço, nem sei se a pessoa é assim, isso é graça. Então, eu quero te explicar o que é graça, baseado nesse livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Dirce Carvalho, e hoje, 29 de setembro. Gente, só falta amanhã para acabar o setembro. Acabou, gente, ó. Aqui, vou virar a página. Acabou o setembro. Você está aí feliz de ter vivido setembro? Eu estou. Lá no nosso discipulado, no nosso grupo, a gente está no exercício. Dizer o que nós fomos impactados no setembro e dizer para o outubro o que nós queremos ver a mão de Deus se mover. Está todo mundo lá escrevendo e colocando lá. Eu queria que esse exercício se estendesse para você também. O que você pode olhar para trás do mês de setembro e pensar? Isso foi arrebatador. Isso eu fiz. Deus, isso aqui foi o Senhor fazendo. Estabelece isso. Não esquece o que ele fez, não. E já entra para o outubro tendo clareza do que você quer ver a mão dele fazer, tá bom? Vamos ler aqui Romanos 8:1, que diz assim: porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, que não andam, que não andam, que não andam. O quê? Segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Andam segundo o Espírito e não andam segundo a carne. Romanos 8:1. Evangelho da Graça. O capítulo 8 de Romanos nos revela a profundidade da graça de Deus e o poder de sacrifício de Jesus que nos justifica e transforma. Pela graça, somos feitos filhos de Deus, herdeiros junto com Cristo. Não se trata apenas de uma mudança comportamental, mas de uma nova essência. Por meio do seu sacrifício vicário, Jesus tomou o nosso lugar, assumindo nossas falhas e nos vestindo da sua vitória e santidade. Assim, a obediência que antes era uma exigência para receber bênçãos, agora é o fruto da transformação que a graça opera em nós. Na antiga aliança, o favor de Deus estava condicionado à obediência. Agora, na nova aliança, somos primeiro abençoados e capacitados por ele para viver como em santidade.
Essa nova perspectiva de graça, tão escandalosa aos olhos humanos, revela o coração generoso de Deus, que perdoa e oferece amor incondicional. Ele nos chama para abandonar a justiça própria e aceitar o seu dom da justiça, que não exige mérito, mas exige a fé. Assim como Jesus nos amou primeiro, nós somos capacitados a amar e perdoar quem? Os outros. A verdadeira graça não é irresponsável, mas transformadora. Ao entender a profundidade do amor e do perdão que recebemos, somos convidados a viver de forma que honre o sacrifício de Cristo. A sua obediência, bonita, se torna a força que você tem. A sua vitória, a vitória de Jesus sobre nós, se torna então a nossa identidade. Não precisamos mais viver sob o peso da culpa. Não precisamos mais viver sob o peso da culpa. O peso da culpa não está mais sobre nós, porque Cristo nos fez nos deu nova natureza e nos levou a uma vida de paz e propósito. Ele nos levou, nos leva e nos levará para uma vida de paz e de propósito. Amém? Ai, gente, eu fico tão tentada em ficar falando enquanto eu leio, mas a Djane briga comigo, que ela se perde. Aí eu não quero que a minha amiga Djane se perca, porque eu acho que a Djane representa um número enorme de pessoas que se bagunçam quando eu leio e vou falando, tá? Então, deixa eu voltar aqui agora o texto. No primeiro parágrafo, eu quero destacar algumas coisas importantes. Primeiro, eu quero falar sobre o que é graça. Graça é um benefício que você recebe sem merecer. A gente já falou sobre esse termo e esse conceito em algum momento anterior aqui a essa devocional, mas talvez você esteja aqui pela primeira vez acessando esse conteúdo que a sua amiga te enviou. Então, eu quero te dizer o que é graça. Graça é um favor que você não merece, mas que você recebe. Então, o evangelho, ele é feito disso, da graça, que você não merece ter a salvação, mas Jesus te deu. Ele morreu na cruz por você. Você merecia? Não, eu merecia? Não, mas Jesus escolheu viver isso. Ele escolheu fazer isso por você. Isso é graça. E eu já contei uma vez para vocês, e espero que vocês não tenham esquecido, mas quem está aqui pela primeira vez vai ouvir que uma vez eu exerci graça com minha filha Sofia, tinha aprontado em casa, e nesse momento a gente estava estudando sobre a graça junto com as crianças da igreja, e eu estava escrevendo o material daquele mês. E aí o Espírito Santo falou assim, exercita a graça com ela. E aí no meio da birra, no meio da desobediência dela ter aprontado, nós saímos para o shopping e eu falei, Fifi, vem cá, vai se arrumar, bora sair. A gente foi ao shopping e eu falei assim, tá vendo essa seção de Barbies? Escolhe uma. E ela escolheu a Barbie. Aí eu comprei a Barbie e dei para ela. Quando a gente saiu da loja, a gente sentou no lugar e eu falei assim, tá vendo esse presente? Tô. Você merecia, Sofia? Não, mãe, eu por que mesmo? Porque eu fiz, né, explicou lá que ela foi muito grosseira com a nossa amiga Gonça, e que é uma pessoa que nos ajuda, ela foi rude, porque eu desobedeci e falei mal com Gonça. Sim, e aí? E aí que você está me dando presente. Será por quê? Eu não sei, mãe, obrigada. Então, o nome disso, minha filha, é graça. Você não merece. Você fez uma coisa errada. Você fez uma coisa que precisava de um castigo. Mas a graça nos dá presente quando a gente erra. E aí ela entendeu que, naquele momento, ela estava sendo beneficiada por um conceito celestial. A pergunta da bonita foi o quê? Mãe, todo dia vai ter graça? Claro que não. Eu falei, não, hoje você não vai ser castigada e nem vai ser corrigida do jeito convencional, porque eu quero que você entenda o que é graça. Gente, Jesus faz isso com a gente. Ele morreu na cruz porque o seu pecado ele era tão incômodo que mesmo assim ele falou, não, a bonita merece esse presente. E ele morreu por você e por mim. A morte de Jesus é a nossa caixinha de Barbie. Aquela que você mais ama. É aquele lugar em que você precisava ser castigada, ser corrigida, e Jesus te corrige de um jeito amoroso. Ele te corrige com um amor escandaloso.
Porque, gente, não é escandaloso, não é, constrangedor você merecer um castigo e você ganhar presente? E aí nós chegamos em casa, e aí, sem eu falar nada, Sofia foi lá, pediu desculpas para Gonça, e naquele período da vida de Sofia, naquela fase, ela de verdade ficou uma criança extremamente diferente no comportamento com relação à desobediência, com relação a algumas coisas que ela precisava fazer. Isso mudou ela por dentro. Porque, gente, a graça é constrangedora. Você não merece e você recebe. Como é isso? O mundo inteiro está em pecado. Deus olha para a humanidade e pensa, não, precisava todo mundo morrer, mas eu não vou fazer isso não, porque eu amo essas criaturas, vou fazer, sabe o quê? Entregar meu filho único para eles. E aí ele entrega Jesus. E não entrega de qualquer maneira. Entrega para sofrimento, gente. Gente, isso não é um negócio de emocional, nosso espírito? Fala aí. Gente, olhar para que momento que você pecou ontem, que você pecou hoje em pensamento, ou que você está em pecado, que merece um castigo, que merece uma chinelada. Mas Deus fala assim, não, vou dar chineladinha, não, vou dar meu amor. Aí ele escandaliza a humanidade entregando Jesus. Aí, esse termo aqui, ó, por meio do seu sacrifício vicário. Vicário é a mesma coisa que substituto. Ele substituiu você e a mim no meio da cruz, naquele momento de ser sacrificado. Se você quer entender melhor essa história, você pode ler o Evangelho de João, são 21 capítulos, e você pode ler e aprender isso que a gente está falando sobre o sacrifício de um Deus que entregou seu único filho. Entregou para que você e eu pudéssemos hoje desfrutar da melhor fase da nossa vida. Você olha para o seu setembro e você teve tanta coisa para você agradecer. Você olha para trás do seu 2025, dos meses que já se foram, e você pensa assim, meu Deus, que bênção, que graça maravilhosa receber do Senhor essas respostas. Isso é graça, isso é um benefício que você recebe, é um favor que você teve. Eu também quero te dizer que a graça te torna duas coisas maravilhosas. A primeira é filha de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você se torna, sai da característica e do nome e da condição de criatura para filha. Filha é aquela que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É aquela que convidou Jesus para morar na sua vida. Pastora, nunca fiz isso. Então faça, amiga. Como? Orando, convidando, numa conversa. Simples, Senhor, eu estou aqui, eu quero te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Foi isso que a maioria de nós fizemos aqui um dia. Eu fiz isso na minha adolescência. E nunca vou me esquecer daquele dia, lá no meio do Rio de Janeiro, que eu tomei a decisão de, na pré-adolescência, melhor dizendo, fazer essa decisão por Jesus, convidar para que ele faça parte da minha vida. Aí ficou tudo bem? Aí pronto. Não, foi o começo de uma grande jornada que todos os dias eu preciso escolher para ser o quê? Santa. Ai, só quer ser santa, só quero ser santa. Por quê? Porque ele é santo. Eu e você nascemos de novo por meio dessa graça escandalosa do nosso Deus de entregar o seu único filho para você viver sim. Só quer ser santa, só quero mesmo. Aí a graça te fez filha, mas ela também te deu herança. Olha que lindeza! Você é herdeira. A Bíblia diz que você pode ter parte nas riquezas de um pai que te entrega herança, que te entrega aquilo que você não merece. Aí você fica aí presa nessa pauta que fala que está sofrendo, que não sei o quê. Não, gente. Tem coisa mais linda no Evangelho. O Evangelho não é um iFood espiritual que você aperta o botão e bate na tua casa e entra a resposta. Não é isso. O Evangelho é um lugar de amor escandaloso para constranger o seu coração. Gente que você não conhece precisa entender o amor que você tem por Jesus. Como? Você vai fazer coisas que você pensa assim, para que eu estou fazendo isso mesmo? Fazendo a moça do caixa do mercado sorrir. Ontem uma bonita veio me procurar falando isso. Pastora, botei em prática. Fui fazer compras, a moça estava com uma carranca. Aí eu comecei a puxar assunto. No final, ela falou,
Ai, tão bom atender pessoas assim, leve. Já é final do meu plantão e eu estou fechando desse jeito. Gente, isso é graça de Deus sobre nós, que não pode ficar só dentro de nós. É uma cultura, é um padrão. A gente tem que sair desse evangelho que parece que a gente só tem um Deus para dar. Não, a gente precisa reconhecer o sacrifício que ele estabeleceu para nós na cruz e dizer para ele obrigada. Como? Exercitando, praticando. Aí, no segundo parágrafo, diz que Deus opera e oferece um amor incondicional. Ô, gente, isso não é arrebatador? É incondicional, não depende de você, você não é merecedora. Sabe essa frase que você carregou a vida toda? Pastor, eu não me sinto merecedora. Eu não sinto mesmo, não, bonita. Você não é. É verdade, você e eu não somos merecedoras. É por causa da graça, que a graça faz a gente receber. A gente se sente parte da graça, da, da, da função e da história, da jornada de Jesus, e por causa dela, e não por nós, a gente recebe. Não se sente merecedora. Ok, tá de boa, tá certinha, mas você recebe. E por que você recebe? Porque ele te deu. E porque ele te deu, você não vai rejeitar. Então, isso que você pensa que é uma, um conceito, uma crença de que você não recebe porque não se sente merecedora, é incorreto. Não é porque você merece. É porque agora o sacrifício que ele fez por você te dá habilitação de herança, de herdeira. Ah, gente, você pode receber do Pai tudo que ele está lhe dando. Tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. É felicidade. Ó, vou falar os frutos do Espírito, coisa mais linda das nossas crianças ontem. O amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a paciência bonita, fruto do Espírito para você hoje, a paciência, o domínio próprio. Faltam duas, que depois você vai lá no Gálatas 5:22 e vai atualizar, porque eu esqueci os dois. Falei a noite toda ontem e esqueci dois. Isso é para você. Você tem isso para receber. E Deus está lhe oferecendo nessa manhã o entendimento e a lembrança de que você foi alcançada por um favor que você não merece. Então, para de ser implacável com as pessoas. Ai, não vou fazer isso, porque fulano fez isso comigo. Ô, gente, se Deus fosse entregar para nós aquilo que a gente de fato merecia, a gente não estava aqui, não. Então, para de ser implacável. Para de ter uma régua alta para poder dizer quem merece ou não a sua amizade. Ah, não sou amiga dela, não. Nem falo com ela, mulher estranha. E tu, é o quê? Fala aí. Você é o quê, bonita? Tu é estranha, bonita. Não te contaram isso, não? Deixa eu te contar. Tu é estranha. É. Aí fica achando que a outra é estranhinha. Não é não, gente. A gente está no mesmo barco. E por falar de mesmo barco, deixa eu ler aqui para você poder ver o Efésios 2, na versão a mensagem, para arrebatar o teu espírito e teu coração. Deus está te oferecendo uma nova essência. E você vai ser sim, vai falar sim, vai orar sim, vai ser amiga sim, de quem você acha esquisita e estranha, porque tu também é. Todos nós somos, gente. Para com isso. A gente fica num lugar que às vezes a gente senta no trono do juízo e fica apontando o dedo. Para de falar mal do governo. Você não tem essa habilitação, não, gente. Para de ficar falando mal do presidente. Foi Deus que colocou ele lá. Você não crê em Deus, não? Eu creio. Eu creio que a palavra diz que quem instituiu governos é o nosso Deus. Para de ficar postando coisa que denigre a imagem de uma autoridade. Isso é pecado. Você precisa orar por essas pessoas. Você precisa entregar a graça de Deus para elas. Então, você e eu não seremos aquelas que vamos levar adiante a fala incorreta desse governo. Você concordando ou não, problema seu, mas você vai ser a voz de Deus para esse tempo. E a voz de Deus diz: a graça te alcançou. E a graça vai alcançar todos aqueles que você pensa assim, esse não merece. Não merece mesmo. Ah, e tu merecia, bonita. Nós não merecíamos não, gente. Então, para de ficar nesse lugar do juízo, de sentar e ficar apontando com o seu cetro bonito, rosa, cheio de purpurina, o que pode ou não fazer. Ah, porque fulano pecou. Ah, e ela não merece ficar lá. Ah, ela não merece. Para, você não é Deus. Você é aquela que, como cada uma de nós, recebemos a graça. Deixa eu te contar a graça na visão da Bíblia, a mensagem.
Efésios 2. Não faz muito tempo, vocês estavam como atoladas naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todas nós, bonitas, já nos comportamos assim, fazendo com o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos onde? No mesmo barco. Graças a Deus, ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou. Vou repetir essa frase, porque tu perde a paciência muito rápido com suas crianças. Eu vou te falar bem aqui, ó. Graças a Deus, Deus não perdeu a paciência com a Leia. Ai, obrigada, Deus. Graças a Deus, ele não perdeu a paciência com nenhuma bonita que acorda 5h30 da manhã e vem para cá. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, ele não perdeu a paciência e nem exterminou nenhuma de nós. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia e o seu amor extravagante, ele fez o quê? Ah, gente, ele nos abraçou. Ah, abraça sua criaturinha aí que faz arte, que você precisa amar e de dizer para ela o que é graça. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, ele que escolheu, sem qualquer ajuda da nossa parte, fez isso sozinho. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora Deus nos tem onde sempre quis. Tanto nesse mundo como no próximo, ele quis derramar sobre nós a graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação, aquela que ele entregou na cruz, que te fez redimida do pecado, a salvação foi ideia e obra dele. E a nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele. E confiar nele o bastante para permitir que ele haja na nossa vida. E aí eu finalizo, é um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fôssemos, andaríamos por aí nos vangloriando do que a gente fez, mas não. Nós não somos, não fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada uma de nós por meio de Jesus e ele nos uniu, nos fez unidos nessa obra graciosa, a boa obra que ele deseja que a gente execute e que a gente faça bem em realizar. Ah, bonita, coisa mais linda esse Efésios 2 na mensagem. Você foi alcançada pela graça. Você e eu não merecíamos, e ele nos fez o quê? Filhas e herdeiras. Nos deu uma nova essência. Aí eu quero terminar falando de uma coisa maravilhosa que fala aqui, que ele nos vestiu de vitória. Cadê a parte que fala que ele nos vestiu de vitória? Ele nos vestiu de vitória. Eu adorei essa parte aqui, ele assumiu as nossas falhas, lá no primeiro parágrafo, e nos vestiu de vitória e santidade. Quero terminar esse encontro de hoje te dizendo, sabe qual é a tua roupa? 2 coisas. Parte de cima, vitória. Parte de baixo, santidade. Acessórios, amor. Bora vestir assim nosso look de hoje? Bora fechar esse mês entendendo que a graça nos veste de vitória e de santidade. E os acessórios é exalar, é manifestar o cheiro do amor do nosso Deus. A vitória e a obediência que você tem, a força, te torna, então, uma nova criatura com uma identidade que parece com ele. A oração de hoje diz assim no nosso livro: Senhor, me ajude a compreender a profundidade da sua graça e a viver em resposta. Ah, meu Deus, como eu quero te responder todo dia, a viver em resposta ao seu amor, que eu possa ser um reflexo da sua bondade e possa viver como filha e herdeira. Por causa dele, você vai receber, não por mérito, mas por amor. Então, você sim vai receber a bênção que você tem pleiteado. Não é por tua causa, mas por causa dele, por causa do nome dele. Então, eu quero que você pegue aí a sua pauta que você ainda não recebeu o sim, o amém do céu. E você vai dizer ao Senhor, entregar a ele e agradecer
porque você tem a graça, um benefício, você tem uma função, um favor que você não merece. E você está aqui. Então, quero te convidar a fechar seus olhos e declarar ao Senhor duas coisas. Primeiro, gratidão, por Ele ter entregue o seu único filho por você. Sabia que a gente esquece disso? Eu quero te lembrar nessa manhã. Ainda bem que o Bispo JB colocou essa aqui, né, nesse finalzinho do setembro, para a gente não se esquecer. E eu queria que você visualizasse, mentalizasse aí o sacrifício de Jesus na cruz. Queria que você olhasse para Ele, que você, dentro da sua imaginação, da maneira como você entende que Ele morreu por você, se ensanguentado, machucado, foi por você, bonita, foi por mim. Se só tivesse você na terra, Ele faria tudo de novo, porque o amor que Ele tem por nós é extremamente escandaloso. Nós estamos nesse lugar todas as manhãs, não é por causa da pauta que você carrega. Foi uma arapuca que Deus fez para você, eu tenho que te contar isso. Foi uma armadilha. Ele fez você vir até aqui para você poder ser arrebatada pelo amor que Ele te entrega toda manhã. Ele nos envolve, nos captura, às vezes pela dor, porque pelo amor, às vezes, a gente não entende. E nessa manhã eu quero abençoar a sua vida, declarar sobre você, declarar sobre o seu coração, que essa pauta que você carrega, ela é, na verdade, uma manifestação do amor do nosso Deus. Senhor, muito obrigada por essa manhã, na última segunda-feira do mês de setembro de 2025. Nunca mais a gente vai viver igual esse dia. Esse é um dia do presente. Esse é o dia que o presente que o Senhor está nos dando não vai se repetir. O Senhor nos deu o ar que respiramos, o Senhor nos deu a vida. Senhor, não nos deixe esquecer nunca que o Jesus, o teu filho, o único, foi entregue por nós. Não nos deixe esquecer o sacrifício. Sim, a gente olha para a cruz e ela está vazia porque ele ressuscitou pelos nossos pecados. Foi por causa do amor escandaloso que o Senhor tem por nós. Não nos deixe viver os dias das nossas vidas, terminando esse mês de setembro e já começando outubro, sem nos remetermos ao amor tão maravilhoso que o Senhor tem. Nos ajude, Senhor, a sermos complacentes, a sermos menos implacáveis, a tirar do nosso coração esse lugar tirano de fez errado, precisa pagar. Meu Deus, o Senhor não faz isso com a gente. Nos ensine a mostrar aos nossos filhos de forma responsável e não negligente de que pode errar todo o tempo, que a graça nos alcança. Não. É sobre o amor que a gente tem por ti, por causa do amor que temos. A gente não vai escolher o pecado. Por causa do amor que temos, por causa da manifestação de nos cercar com presentes ao invés de castigo, o nosso coração se constrange e a gente se ajusta. Eu vi isso no coração da Sofia. Eu vi isso, Senhor, dentro da minha casa, quando a Sofia foi arrebatada pela graça. Não foi pela força, foi pelo amor e pela escolha do coração dela. Assim, ó Deus, que seja cada uma de nós, que a gente escolha te amar. E por causa dessa escolha de amar o Senhor troca as nossas vestes, coloca novas vestes, as vestes de filhas reais, das filhas do palácio, das filhas que vão herdar tudo que o Senhor tem. E é por causa do Senhor que nós, sim, podemos receber coisas que estamos lhe pedindo. As coisas que nós estamos lhe pedindo cabem nessa relação, mas não é só sobre isso. É sobre também a gente entregar, fazer surpresinhas para o Senhor, entregar a Deus o nosso coração, dizer assim, no mês de outubro, Senhor, nem vou te contar, eu vou lhe surpreender, eu vou te servir um pouco mais, eu vou te amar um pouco mais, eu vou lhe entregar o meu tempo um pouco mais, eu vou convidar pessoas para vir ao Deus receber o que o Senhor tem. Senhor, mês de outubro, eu quero te entregar o que eu nunca entreguei antes, para que eu entenda, Senhor, que o meu coração precisa estar rendido à tua graça. Nunca, nunca no mundo nós estaremos nos igualando à entrega que o Senhor fez. Mas a nossa entrega pode alcançar o teu amor, pode alcançar o Senhor, e a gente sair desse lugar tão pequeno, e a gente subir de nível, subir a escada,
e acessar um pouco mais de quem o Senhor é e não só o que o Senhor faz. Obrigado por essa manhã. Guarda cada bonita dessa devocional. Aquelas que estão aqui acordando cedinho agora, 6h12, e aquelas que estão, ó Deus, reacessando esse material, esse conteúdo. Guarda suas vidas, seus corações, suas casas, tudo que vamos realizar nesse dia vai na nossa frente. E que a gente seja aquelas que vamos ser as mensageiras da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. A graça é escandalosa, pois ela nos veste de justiça de Cristo, sem exigência de mérito. Oh, Deus, obrigada, Jesus. Ô, bonita, do YouTube, Deus te abençoe, que você seja arrebatada pela graça. Se a graça é um oceano, eu quero estar o quê? Afogada. Eu quero me afogar na graça do oceano. É uma canção que eu estou cantando para você, é um trecho, tá, bonita? Caso você não saiba, eu estou aqui recitando uma música que a gente vai botar já já lá no nosso grupo. Deus abençoe seu dia, sua segunda-feira, que o Senhor te guarde, te abençoe, e que você seja arrebatada pelo amor dessa graça maravilhosa, que você ame o nosso Deus. Ô, gente, não é um Deus maravilhoso? Não é um Deus que você tem que beijar e cheirar e não sair do colo dele? É, porque você não merece, ele te dá. Que você receba presentes do céu nessa manhã. Um beijo, bonita do YouTube.